Hey, bem-vindos! Você que está montando seu plano de negócios e travou na hora de calcular sua demanda, não sabe o que é demanda, está pensando em desistir de fazer isso, está perdendo tempo, dinheiro, veio ao lugar certo. Vamos entender de vez como que você vai fazer para calcular a demanda e entender o que é isso no nosso plano de negócios. Vamos lá depois da nossa vinheta. Muito bem-vindos, Wagner Gonçalves na área para mais um Domine Marketing aqui com vocês. Bom, como vocês sabem, eu estou fazendo aqui uma série especial que vai ajudar vocês a montar o seu plano de negócios. Para você que é um aluno ou que é um empreendedor, está começando agora seu negócio, veio ao lugar certo. Estou trazendo algumas dicas para você. Tudo isso na faixa, de graça. E só te peço uma coisa em troca. Para você vir e se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha. Isso vai ajudar bastante para que esse canal cresça um pouco mais e que a gente possa levar cada vez mais conteúdo aos nossos amigos. Posso contar contigo? Vamos aí? Então clica aí e me ajuda. Bora lá! Vamos falar então dos nossos conteúdos. Vamos entender melhor o que é essa tal de demanda e como que nós vamos trabalhar ela no nosso plano de negócio. Basicamente é o seguinte, vamos falar primeiro da previsão de demanda. A previsão de demanda é uma das tarefas mais complicadas do planejamento organizacional. Ela é uma espécie de um prognóstico que vai acontecer em um determinado espaço de tempo com as vendas dos produtos ou dos serviços da empresa. Tá, beleza. O que isso tem em relação com o nosso negócio? A previsão de demanda é uma forma de como as empresas calculam as suas vendas no próximo ano, no próximo semestre. Assim, a empresa tem que evitar os gastos desnecessários, mas também ela deve evitar o risco de paralisar as atividades da empresa devido à falta de alguma matéria-prima, de algum insumo, de algum recurso qualquer. Por isso nós temos que calcular para que nós tenhamos recursos equilibrados, nem a mais, nem a menos na produção do nosso material. Legal, vamos lá. Previsão de demanda é um método que a gente tem de projetar a necessidade por um bem ou um serviço. Esse processo pode ser uma coisa um pouco mais contínua, mas também pode ser realizado de uma forma mais acertada por períodos críticos da empresa. Você pode fazer isso, sei lá, semestralmente ou temporalmente por algum motivo que você tenha dentro da empresa. Legal. Também previsão de demanda está relacionada com o controle de estoque e do seu custo. As mercadorias que estão no estoque representam claramente dinheiro que não está sendo investido em outras formas. Conhecido também por custo de oportunidade. Tá? Esse é um nome dado. Beleza, mas o que é essa tal de demanda? O que é isso? Para que serve? Beleza, vamos lá. Demanda é o desejo ou a necessidade apoiado pela capacidade e intenção de compra. Ou seja, ela somente ocorre se um consumidor tiver um desejo ou uma necessidade e se possuir, claro, condições financeiras para suprir essas necessidades ou desejos. Como vocês sabem, aquele negócio de necessidade ou desejo baseado na pirâmide de Maslow, que vocês podem ver no outro vídeo que tem aqui no nosso card. Legal? E para que serve a demanda? Bom, serve para a gente planejar o orçamento de produção, serve para a gente calcular a produção, para a gente realizar previsões financeiras, serve também para a gente analisar a necessidade de expandir ou reduzir o quadro de funcionários da empresa, para obter orçamentos mais precisos também no seu consumo de matéria-prima, insumos, serviços e tudo mais. E também para desenvolver estratégias de precificação. Legal, beleza, já sei como que é. Agora, como que eu faço isso? Pequenas empresas em geral, eles fazem a previsão de demanda por prazo de 3 meses a 1 ano. Muito comum trabalhar nessa forma. E existem várias formas de calcular a previsão de demanda. Eu vou focar aqui em 2 métodos básicos para auxiliar nesse processo. Uma é chamada de quantitativa e a outra de qualitativa. Legal.
Como que a gente faz a qualitativa? Vamos entender primeiro o que é a qualitativa. Qualitativa, ela é utilizada quando não há dados suficientes históricos para embasar o cálculo de uma previsão. E normalmente é feito junto com a equipe de vendas, porque a equipe de vendas ela pode perceber, ela tem acompanhamento mais diário do comportamento que estão passando ou talvez desapercebido pelos outros setores dos nossos clientes. E ele sabe se está aumentando ou diminuindo o interesse do cliente em um determinado produto ou serviço. Já a quantitativa é uma análise que ela leva em conta os dados de vendas anteriores. Aí é importante nesse caso você considerar sazonalidade dessas vendas de produto ou periodicidade que você teve picos e vales. Bom, o conceito que você pode abordar na sua análise é o seguinte: estoque de segurança, que também é conhecido como estoque mínimo, e o ponto de pedido. Você precisa ter essa informação. Tá, vou pôr aqui na tela. O que é estoque mínimo? Estoque mínimo é a quantidade mínima de matéria-prima ou insumos que a empresa deve dispor em seu estoque para não correr o risco de um desabastecimento. Beleza, entendi. Tá, e o que é esse ponto de pedido? Ponto de pedido é quando o estoque atinge uma quantidade mínima de insumos, que leva a empresa a realizar um novo pedido de compra. Aí você faz uma conta que é a seguinte, vou pôr essa fórmula aqui para vocês. Ponto de pedido é igual consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque mínimo. Essa é uma maneira de você calcular a sua demanda para você entender como você vai estudar isso. Ou ainda tem outro método que é número de compradores vezes quantidade média comprada por comprador por ano vezes o preço médio unitário. Essas são algumas maneiras básicas de você construir o seu cálculo de demanda. Legal, vamos entender agora como que a gente pode fazer isso na prática. Nós temos alguns conceitos que nós podemos avaliar também. Podemos verificar previsão de mercado, potencial de mercado, a demanda da empresa, a previsão de vendas da empresa. Tudo isso são algumas definições padrão que nós podemos identificar para poder calcular a nossa demanda. Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link de um material onde eu coloco todas essas definições para que você entenda o que é cada um desses conceitos e assim te auxilie a calcular a sua demanda, beleza? Então é só você procurar aqui embaixo na descrição que você vai encontrar o link para esse material. Tá bom, vamos lá, vamos fazer algumas estimativas para vocês entenderem como que a gente pode trabalhar. Quando você estiver fazendo o seu cálculo de demanda, é legal também você conhecer a base de confiabilidade dos dados que você está trazendo. Para você saber o histórico de mercado, o tamanho de mercado, a sazonalidade, se tem impactos de segmentação, de participação de mercado. Você precisa conhecer esses dados do mercado para que você possa calcular de uma maneira adequada. Então você vai ter que saber qual é a informação do mercado e qual é a informação da empresa. Você precisa conhecer a demanda do mercado e da empresa, o potencial do mercado e da empresa e a previsão do mercado e da empresa. Você precisa ter essas informações para que você consiga ter uma estimativa de potencial de mercado mais adequado, segundo o próprio autor Kotler, que ele coloca para a gente no livro dele, Administração de Marketing, como que você deve fazer a estimativa do cálculo da sua demanda. Então, exemplificando aqui para vocês, vamos lá, eu vou falar de demanda de mercado. Eu vou falar que, por exemplo, na região de Porto Alegre, eu vou vender em unidades, 25 mil unidades. Aí eu vou pegar o potencial de mercado de um determinado ramo. Eu vou falar que eu vou trabalhar com 6% da região de Porto Alegre. Aí eu vou falar qual é o potencial de vendas da empresa. O meu potencial de vendas é vender 1.500 unidades. Tá? Só que eu vendo isso 2 vezes por semana. E eu também posso entender quais foram as vendas passadas da minha empresa. E aí eu sei quantas peças eu vendi por mês, por semana, do período que eu vou fazer uma análise. E aí eu falo qual é a minha participação de mercado. Eu vou entender que eu sou a segunda, terceira, quarta, quinta empresa do bairro, da região, da cidade, do estado. Eu tenho que ter esses dados para entender como estou no mercado.
Você pode também inserir um formato deste que eu vou mostrar aqui para vocês, como vocês podem ver aqui na tela. Então nós vamos trabalhar aqui coleta de participação, onde nessa coleta de participação eu vou falar qual é a participação atual, a minha participação prevista, previsão de demanda e a quantidade de unidades que eu vou vender. Então eu coloco lá a marca A, B, C, D e a minha marca e coloco a participação de mercado atual da minha empresa, que eu acabei de entrar no mercado, é 0. E eu quero chegar a 14%. Se eu quero chegar a 14%, como eu vou chegar a esses 14%? Eu estou dizendo que eu vou aqui roubar, que é tirar do concorrente A 2%, do concorrente B 7%, do concorrente C 3%, 2%, e assim eu chego aos meus 14% que eu estou almejando. Eu também posso trabalhar com outro dado, que é procurar a população por renda, classe social, por região. Então vou mostrar aqui para vocês também uma outra maneira de fazer o cálculo da demanda. Como eu já parti da minha segmentação, que eu já sei quem é meu público, tem que ter essa regra. Se você não souber quem é seu público, não funciona. Precisa fazer segmentação. Fazendo segmentação, você vai saber quem é o seu persona, tá? Você não lembra o que é segmentação, como fazer persona? Também eu te recomendo, aqui no card tem um vídeo explicando como fazer isso, tá? Só clicar aqui e pegar esse vídeo. Então você pode dividir lá nas classes como essas aqui da tela. Classes sociais, a participação dela no mercado e o número de população que eu deixei aqui. Isso vai ajudar você a ter números para saber qual é a classe que você vai vender. E aí eu posso fazer uma previsão potencial de mercado com base também nessa outra tabela. Se eu sei a participação, sei qual é o potencial de compra delas, eu sei qual é o volume de compras que este grupo pode me trazer. Posso também trabalhar na minha tabela segmentação pelo perfil de usuário. Suponha que eu esteja aqui vendendo passagens de ônibus. Então eu tenho a classe executivo, executivo A, B, o turista eventual, o turista que passa lá uma vez por semestre ou ainda aquele ocasional. E eu vou separar aqui as informações de acordo com a frequência que ele vem, quantos são, quantidade que ele consome. E aí eu posso construir uma tabela nesse tipo. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a frequência dele, perfil, quantidade, e eu sei quantas passagens eu posso estimar para um determinado período. E também posso calcular a minha demanda, como você já sabe, por meio de sazonalidade. Vou lá determinar que o meu mercado consome, porque eu tenho base histórica, como você já viu, eu tenho uma base histórica, então eu vou determinar que de janeiro a dezembro eu tenho uma sazonalidade, então uma curva. Eu posso vender mais ou menos, eu faço curvas durante o ano. E aí, sabendo, de acordo com a minha capacidade, quanto eu tenho de ocupação, de espaço para ter clientes. Imagina que eu tenho um restaurante, e nesse restaurante eu tenho lá 80 mesas. Se eu tiver 80 mesas, não é todo dia que as 80 mesas estarão cheias, de segunda a domingo, todos os horários? Não. E isso seria se o seu restaurante, seu estabelecimento fosse o top. Ok, maravilha se você já está nesse nível. Eu estou falando aqui, estou dando uma base para quem ainda não chegou nesse nível, tá? Então se você ainda não chegou nesse nível, você tem que calcular que você tem sazonalidade, você tem horários que tem mais ou menos. Então você vai saber quantas pessoas cabem por dia, por hora, por semana, qual é o dia de maior ou menor consumo. E sabendo disso, e sabendo por dia, você vai saber por semana. Você faz 4 semanas, você tem o mês, e assim você tem a sua capacidade total por dia, por semana e por mês. Ao fazer isso, você vai fazer de janeiro a dezembro. Tem mês que tem férias, feriado, ponte, e isso pode te ajudar ou te atrapalhar. Pode ter picos ou vales. Você que vai ter que identificar de acordo com a sua informação, se você vai trabalhar ou não nessas datas sazonais, e isso, se tem busca ou não, se sua região é uma região que tem turismo ou não, você tem que avaliar. E você vai ter uma sazonalidade de janeiro a dezembro. Com isso, você também já vai saber qual é a previsão da sua receita para este período. Isso vai ajudar você a pegar estes números vezes o teu ticket médio e ter uma estimativa também de ganho durante o período. Construir demanda, como vocês viram, não é uma tarefa tão simples.
demanda cálculo sim, demanda bastante cálculo. O importante é você tentar lembrar que o legal é ter o equilíbrio dentro da sua empresa, para que você não tenha estoque de mais ou estoque de menos. Ou você vai ter dinheiro parado, ou você vai ter uma frustração do seu cliente. Por isso que é muito importante você pegar as dicas de como fazer o seu plano de negócio desde o começo. E eu sei que você, sabendo disso, vai olhar um desses vídeos aqui. Ou este vídeo aqui, que tem complementos bacana, ou este aqui, que também vai te ajudar a entender mais sobre seu público e como trabalhar. Legal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Se puder, compartilha com seus amigos. Envia o link para o seu amigo que estiver precisando fazer o negócio que está começando agora. Ajuda o seu amigo também a crescer assim como você. Legal? Um grande abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, fui!